Eram 2 da manhã e eu estava sentada sozinha em uma sala de bombeamento do hospital. O ar cheirava antisséptico e café velho e o único som era o zumbido mecânico da máquina. Meu nome é Lauren e tenho 34 anos. Meu filho Léo estava um andar abaixo de mim na UTI neonatal lutando por sua vida. Ele havia chegado com apenas 27 semanas, um pequeno passarinho de apenas 940 gramas. Eu estava exausta, apavorada, e eu só precisava da minha família. Minhas mãos estavam tremendo quando enviei uma mensagem para nosso grupo de família de Boston obcecado por imagem. Léo está tendo uma noite difícil. Por favor, apenas orem por ele. Minutos depois, meu telefone vibrou. Era da minha tia Rebeca, a matriarca da nossa família. Não era uma mensagem de texto. Era uma foto dela sorrindo em um vestido de gala em um palco, perfeitamente posada. A legenda dizia: tão orgulhosa de representar nossa família no gala da Fundação do Hospital Infantil #retribuindo. Você já teve sua crise mais profunda ignorada ou pior, usada como uma oportunidade de foto pelas pessoas que deveriam se importar mais? Me conte sua história nos comentários. Aquela foto não era apenas uma resposta desconectada. Era uma mensagem. Era um sintoma de toda a minha vida com eles. Veja bem, na minha família, nós não éramos apenas uma família. Éramos uma instituição, um nome de dinheiro antigo de Boston, obcecado com linhagem, filantropia e acima de tudo a imagem. Nossas vidas eram administradas do escritório imaculado revestido de mogno da fundação da família, e sua CEO não oficial era minha tia Rebeca. Rebeca, a irmã mais velha da minha mãe, havia assumido o comando depois que minha mãe faleceu. Ela não era calorosa. Ela era eficiente. Ela gerenciava a reputação da família como um falcão. E qualquer coisa que não se encaixasse na narrativa de perfeito, caridoso e forte era um problema a ser gerenciado. Meu marido Ryan, um arquiteto, era uma combinação sólida. Ele era bem-sucedido. Ele ficava bem de terno. Ele foi aprovado. Mas minha carreira, isso era um embaraço silencioso. Sou redatora de projetos. Trabalho para ONGs bagunçadas, aquelas que lidam com vício, falta de moradia, violência doméstica, o tipo de problema que a Fundação de Rebeca preferia resolver à distância com um grande cheque publicitário. Não sujando as mãos. Lauren é sensível, Rebeca dizia nos jantares de família, o que era código para instável e um pouco decepcionante. Meu maior fracasso aos olhos deles foi minha luta para fornecer o próximo herdeiro. Ryan e eu tentamos por anos. Sofremos 2 abortos espontâneos devastadores. Cada vez a resposta da família era silenciosa, clínica. Eram eventos infelizes, assuntos privados a serem escondidos, como se minha dor fosse um inconveniente social. Quando anunciei que estava grávida de Léo, a resposta de Rebeca foi um sorriso fino. Bem, vamos apenas torcer para que você consiga ficar calma desta vez, querida. Pelo bem do bebê. É por isso que o silêncio após o nascimento de Léo foi tão ensurdecedor. A cesariana de emergência, o terror dele nascer com 27 semanas. Este foi meu fracasso final. Foi bagunçado. Foi dramático. Foi tudo que nossa família não deveria ser. E aquela foto de Rebeca não foi apenas um descuido. Foi uma declaração. Eu estou em um gala projetando a força de nossa família. Você está em um hospital projetando fraqueza. Se controle. Eu soube naquele momento que estava completa e totalmente sozinha. Aquelas primeiras semanas se transformaram em 5 semanas agonizantes de isolamento total. Meu mundo encolheu para o tamanho da incubadora de Léo. A UTI neonatal é um planeta estrangeiro. Tem sua própria linguagem, sua própria gravidade. Você aprende a falar em gramas e mililitros. Você aprende a ler o monitor cardíaco para saber quais alarmes significam ele está apenas esquecendo de respirar. E quais significam corra. Léo era tão pequeno. Apenas 940 gramas. Sua pele era como papel. Eu ficava sentada ao lado de sua incubadora por 12 horas por dia lendo livros para ele. Livros que eu deveria estar lendo no quarto dele em casa, e o silêncio da minha família era ensurdecedor. Eu enviava atualizações para o grupo. Léo ganhou 20 gramas hoje. Ele saiu do ventilador e está no CPAP. Meu pai, Richard, respondia com um único emoji de joinha. Minha madrasta, Brenda,
Nada. Ryan era minha rocha, mas ele teve que voltar ao trabalho para manter nosso seguro. Ele vinha à noite, exausto, e nós sentávamos ao lado da incubadora de Léo de mãos dadas. Dois fantasmas em uma máquina. O único apoio real que eu tinha era de estranhos. Na sala de bombeamento, conheci outras mães vivendo o mesmo pesadelo. Éramos uma pequena irmandade quebrada e exausta. Formamos nosso próprio grupo de mensagens. Celebrávamos quando um bebê finalmente conseguia tomar mamadeira. Chorávamos quando o outro tinha uma recaída. Essas mulheres, essas estranhas, se tornaram minha família de verdade. Uma tarde, eu estava rolando as redes sociais durante uma pausa rara e eu vi uma foto postada por uma prima. Meu pai, minha madrasta, tia Rebeca, todos eles rindo, brindando em uma partida de polo de domingo. A legenda dizia: maravilhoso dia em família. Parecia um soco no estômago. Suas vidas estavam apenas continuando. Partidas de polo, jantares, concertos. Era como se eu nunca tivesse existido. Como se meu filho lutando por sua vida em uma caixa de plástico fosse apenas um pedaço de desagrado que eles haviam editado com sucesso de suas vidas perfeitas de Boston. Parei de enviar atualizações para o grupo. Eu simplesmente parei. A pergunta que estava me consumindo viva não era meu filho vai sobreviver. Era por quê? Por que eles me odeiam tanto? Eu não conseguia entender como as pessoas podiam ser tão cruéis. Eu não tinha ideia. A crueldade estava apenas começando. Era o fim da 5ª semana. Léo estava estável. Mas estável na UTI neonatal apenas significa que a crise não está acontecendo agora. Eu estava na cafeteria do hospital, mexendo uma xícara de café horrível, meus olhos ardendo de exaustão. O lugar era minha nova casa cheia dos mesmos residentes cansados e o cheiro de massa requentada. Eu havia me estabelecido nesse ritmo doloroso e entorpecido. Acordar. Bombear. Dirigir até o hospital. Sentar ao lado da incubadora. Bombear. Falar com médicos. Bombear. Ir para casa. Dormir por 3 horas. Repetir. Ryan e eu éramos navios passando na noite. Minha família, eles simplesmente desapareceram. Peguei meu telefone para enviar uma atualização ao Ryan. E ele simplesmente explodiu. A tela acendeu como uma árvore de Natal. 73 chamadas perdidas, dezenas de mensagens, todas do meu irmão, Ethan. Meu coração não apenas acelerou. Ele bateu contra minhas costelas. 73 chamadas. Isso não é verificar como você está. Isso é algo aconteceu. Meus dedos estavam tremendo tanto que mal conseguia desbloquear o telefone. Abri sua última mensagem. Enviada apenas segundos antes. Tudo em maiúsculas. Lauren. Atenda. É a tia Sharon. Ela está no MES General. Está grave. Tia Sharon. A outra irmã da minha mãe. A tia marginalizada. Aquela que Rebeca sempre deixava de lado. O mundo virou de lado. Corri para fora da cafeteria. Meu sanduíche meio comido esquecido e liguei para ele. Ele atendeu no primeiro toque. Lauren, onde você estava? Estou ligando há horas. Sua voz estava tensa. Frenética. Ele é jornalista. Ele nunca fica frenético. Estou aqui. Ethan, estou no hospital. Meu telefone estava no silencioso. O que há de errado? O que aconteceu com a tia Sharon? Houve uma longa pausa. O som de um sistema de som do hospital no fundo de sua chamada. Ela teve um derrame massivo esta manhã. Ele disse, sua voz falhando. Está grave, Lauren. Eles não sabem se ela vai conseguir. Encostei-me na parede, o azulejo frio pressionando minhas costas. Meu Deus! Alguém está com ela. Todo mundo está aqui, Ethan disse. É por isso que estou ligando. Todos estão no MES General. Papai, Brenda, Rebeca, todos. E olha, papai está perguntando por que você não está aqui. Ele está magoado. Você não veio. Não consegui processar as palavras. Parecia que ele estava falando uma língua diferente. Uma risada amarga e fria simplesmente escapou da minha garganta. Soou como um latido. Ele está magoado.
Ele está magoado que eu não estou lá. Lauren, o quê? Sim, sua tia está Ita. Eu o interrompi. Minha voz perigosamente baixa. Onde ele estava? Onde qualquer um deles estava? Ninguém esteve aqui por 5 semanas. Eu tenho um filho na UTI neonatal e nenhuma pessoa veio. Nem papai, nem Brenda, nem Rebeca, ninguém, nenhuma ligação, nenhuma visita, nada. O silêncio do outro lado da linha foi absoluto. Eu podia apenas ouvi-lo respirando, processando o que ele finalmente disse. Sua voz completamente mudada. O pânico havia sumido, substituído por uma confusão fria e afiada. Do que você está falando? Isso não pode estar certo. Está Ita. Estive sozinha. Mas Lauren, tia Rebeca nos disse que ela estava coordenando refeições para você. Ela disse que estava te visitando, sentando com Léo para que você pudesse descansar. Ela disse que você estava completamente sobrecarregada e disse a todos que queria 0 visitantes. Ela disse que estava cuidando de tudo. Ethan veio ao UTI neonatal no dia seguinte. Ele é jornalista, então é treinado para ser cético, para investigar. Mas quando ele ficou sobre a incubadora de Léo, tudo isso derreteu. Eu o observei esfregar seus braços até ficarem vermelhos por 3 minutos completos, exatamente como as enfermeiras dizem para fazer. Ele parecia apavorado até mesmo para respirar perto de seu sobrinho. Oh, Lauren, ele sussurrou, apenas olhando para este pequeno lutador de 900 gramas. Ele é perfeito. Não posso acreditar. Ele não conseguiu terminar a frase. Ele apenas estendeu um dedo pelo orifício da incubadora e gentilmente tocou o pé de Léo. Depois de alguns minutos, eu o levei para a sala de família cinza e sem janelas. Conversei com o papai, ele disse, sua voz plana e dura. O jornalista estava de volta. Fui à casa deles ontem à noite depois de sair do MES General. Perguntei a ele diretamente. Eu apenas esperei. É muito pior do que pensávamos. Lauren. Isso não foi apenas Lauren precisa de privacidade. Ela arrasou tudo. Não entendi. O que ela fez? Ethan. Ele passou as mãos pelo cabelo. Ela disse ao papai que você estava sofrendo de psicose pós-parto severa. Ela disse a ele que os médicos do hospital estavam preocupados com você, que eles haviam aconselhado uma proibição total de visitantes para sua própria estabilidade mental. Ela disse a ele que você estava instável. Um perigo para si mesma e talvez até para Léo. O ar saiu dos meus pulmões. Foi um golpe físico. Ela disse o quê? Ela usou sua depressão depois dos abortos como prova. Ethan continuou, sua voz grossa de nojo. Ela disse ao papai que você era frágil e não estava em seu juízo perfeito. Ela o convenceu de que ficando longe, ele estava te protegendo. Ele estava seguindo ordens médicas. Vi tudo naquele instante horrível e esclarecedor. Os emojis de joinha, o silêncio. Não foi apenas negligência. Foi uma mentira clínica, maliciosa e calculada. Ela havia me pintado como uma nova mãe louca e histérica para conter o embaraço da família, para manter a imagem perfeita da família intacta. E naquele momento, finalmente entendi por quê. É uma tática clássica de controle psicológico. É chamado de ser uma guardiã narcisista. Rebeca havia construído toda a sua identidade em torno de ser o centro de gravidade da família. Ela criou um sistema de Ruby e raios onde todas as informações tinham que passar por ela. Ao controlar a comunicação, ela controlava a família. Ela não apenas me isolou. Ela isolou todos de mim. Não era suficiente para mim ser a sensível. Ela tinha que me pintar como a instável porque isso reforçava sua própria posição como a matriarca estável e capaz. Não foi apenas ciúme. Foi um movimento frio e sistemático para manter o poder. Ela estava protegendo a fundação. O nome da família. Meu sofrimento não era uma tragédia para ela. Era uma responsabilidade. Ela tem manipulado nossa família inteira por anos. Ethan disse como se lesse minha mente. Eu nunca vi até agora. Olhei para meu irmão e a névoa de dor e confusão em que estive por 5 semanas finalmente se dissipou. Foi substituída por algo frio, duro e afiado. Configure uma chamada. Ethan. Eu disse. O quê? Configure uma videochamada com todos eles. Quero que eles me vejam.
Quero que eles vejam meu filho e quero ver o rosto dela quando eu perguntar a ela. Ethan configurou a chamada para aquela noite. Ele usou seu laptop, configurando na pequena sala de família bege fora das portas da UTI neonatal. Minhas mãos estavam firmes. A mulher que havia chorado até dormir por 5 semanas havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém que eu nem reconhecia. Alguém que se sentia frio, clínico. Ethan apertou o botão de chamada. Um segundo depois, seus rostos apareceram na tela. Estavam todos lá amontoados no quarto de hospital da tia Sharon no Mass General. Meu pai Richard, seu rosto parecendo 10 anos mais velho. Minha madrasta Brenda torcendo as mãos e no fundo, seus braços cruzados, estava tia Rebecca, sua expressão cuidadosamente neutra como uma CEO observando uma negociação hostil. Lauren, meu pai começou, sua voz grossa e trêmula. Lauren. Ethan nos contou que não tínhamos ideia. Nós primeiro, eu disse, e minha voz estava tão fria que até me assustou. Olhem para ele. Peguei o laptop e caminhei os poucos passos até a grande janela de visualização da UTI neonatal. Angulei a câmera para a pequena incubadora no canto, para as luzes azuis Billy, para o ninho de fios. Este é seu neto. Papai, este é Léo. Ele tem 5 semanas de idade. Ele pesa 940 gramas. E por 5 semanas, ele lutou por sua vida. Sozinho. E você? Você acreditou em uma mentira. Você acreditou que eu era louca porque era mais fácil do que pegar o telefone e me ligar você mesmo. O rosto do meu pai simplesmente desabou. Ele colocou a cabeça nas mãos. Brenda estava chorando abertamente. Mas então a voz de Rebecca cortou. Afiada, impaciente e zangada. Lauren, você está sendo histérica. Ela disparou. Este é exatamente o tipo de drama que estávamos tentando evitar. Você estava instável. Você está instável. Estávamos respeitando os desejos do médico. Os desejos do médico, eu disse, virando a câmera de volta para meu próprio rosto. Ou seus desejos. Rebecca, você nunca falou com o médico. Você nunca veio aqui. Você nunca fez uma única ligação. Eu estava protegendo esta família. Ela retrucou sua máscara de compostura finalmente rachando. Protegendo seu pai de seus colapsos emocionais. Alguém tinha que gerenciar a situação. Gerenciar? Eu quase ri. É isso que você estava fazendo no gala do hospital infantil? Foi isso que estava gerenciando a situação? Me diga. Como foi aquela foto, Rebecca? Quando você estava naquele palco, aceitando aplausos por sua generosidade. Inclinei-me perto da câmera e a sala inteira ficou em silêncio. Como foi sentir sabendo que meu filho estava em um ventilador a apenas alguns quilômetros de distância? Você não apenas mentiu. Você encenou. Você usou a crise do meu filho como um adereço para sua reputação. Você não protegeu esta família. Você protegeu sua imagem. Meu pai olhou para cima, seus olhos arregalados primeiro para mim, e depois virando lentamente para olhar para Rebecca. O choque em seu rosto não era apenas culpa mais. Era compreensão. Ele finalmente a viu. O rosto de Rebecca pela primeira vez em sua vida estava pálido de raiva e medo. Ela havia sido exposta. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Ela estava silenciada. E naquele silêncio, finalmente tive toda a paz de que precisava. Estendi a mão e encerrei a chamada. As consequências daquela chamada não foram barulhentas. Foi um silêncio ensurdecedor e pesado. Na manhã seguinte, meu pai, Richard, e minha madrasta, Brenda, estavam esperando do lado de fora das portas da UTI neonatal. Quando cheguei, eles pareciam quebrados. Meu pai, que eu só havia visto em um terno impecável, parecia que não dormia há dias. Seus olhos estavam vermelhos. Lauren, ele começou, sua voz grossa. Nós viemos conhecer nosso neto. Não havia desculpas, nenhuma justificativa, apenas uma vergonha profunda e profunda. Acenei uma vez e os levei até a pia. Eles esfregaram os braços por 3 minutos completos, exatamente como Ethan havia feito. Observei meu pai, essa poderosa figura de Boston, ficar sobre a incubadora de Léo. E pela primeira vez, vi o homem, não a imagem. Ele era apenas um avô cheio de arrependimento. Ele é lindo. Lauren, Brenda sussurrou,
lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele é perfeito. Não foi uma solução. Não foi perdão. Ainda não. Mas foi um começo. Nosso relacionamento será construído sobre a verdade a partir de agora. Eu disse a eles mais tarde. Não sobra imagem ou não será construído de jeito nenhum. Meu pai apenas assentiu, seus olhos nunca deixando Léo. Depois de 10 semanas longas e extenuantes, Léo veio para casa. Ele ainda era pequeno, mal 2,2 quilos, mas ele era um lutador. Cerca de uma semana depois de o termos acomodado, o interfone do nosso apartamento tocou. Era a tia Rebeca. Ela não havia ligado. Ela não havia enviado mensagem. Ela simplesmente apareceu. Lauren, querida, me deixe entrar. Sua voz crepitou pelo alto-falante. Tenho uma coisinha para o fundo fiduciário de Léo da Fundação. Olhei para Ryan, que estava segurando nosso filho adormecido. Caminhei até o interfone. Minhas mãos firmes. Não precisamos de uma doação. Rebeca. O silêncio foi imediato. Com licença. Sua voz estava afiada. Eu insultada. Eu sou sua tia. Eu sou família. Me deixe entrar. Apertei o botão uma última vez. Minha voz clara e final. Não, Rebeca, você é uma parente. Minha família está dentro desta casa. Você não é bem-vinda aqui. Desconectei a chamada. Ela tocou de novo e então ela se foi. Fizemos a primeira festa de aniversário de Léo em nosso pequeno apartamento. Foi barulhenta e bagunçada e cheia de amor. Meu irmão Ethan estava lá segurando Léo como um troféu. Minha tia marginalizada Sharon, agora recuperada e sorridente, estava contando histórias para ele. Minhas 3 amigas mães da UTI neonatal, as mulheres que se tornaram minhas irmãs naquele lugar estéril e aterrorizante, estavam lá com seus próprios bebês milagrosos. E meu pai e Brenda estavam lá. Eles não estavam comandando como costumavam. Eles estavam apenas lá, presentes, quietos. Meu pai estava no chão ajudando Léo a desembrulhar um presente. Olhei ao redor para este grupo, este retalho de pessoas, e percebi o que havia aprendido. Todos somos ensinados que família é uma obrigação incondicional, que sangue é tudo. Mas não é. Não é uma obrigação. É um título. É um título que tem que ser conquistado através do amor e respeito e ação. Afastar-se de uma relação de sangue tóxica não é um ato de fracasso. Não é abandono. É um ato corajoso de autopreservação. É o momento em que você finalmente decide que você e sua nova pequena família merecem paz mais do que merecem aquela dor. Você já teve que redefinir o que família significa para você? Quem é sua família escolhida que apareceu quando mais importava? Por favor, compartilhe suas experiências nos comentários abaixo.